Continuando, então, o nosso raciocínio de enóis e enolatos, né? A gente agora vai ver um pouco das reações. Então, recordando o finalzinho do vídeo anterior, a gente falou sobre as possibilidades de formação de ligação carbono-carbono e uma delas era a adição aldólica, tá? E o que é essa adição aldólica? É quando a gente tem um composto carbonílico com o hidrogênio alfa e sob condições básicas, onde eu consiga abstrair este hidrogênio alfa, né, então uma base vai tirar esse hidrogênio alfa, eu possa formar, olha aqui, ó, uma ligação carbono-carbono, perceba que está destaque aqui uma nova ligação formada, e a gente tem a formação de um aldol. O que seria um aldol? Seria um aldeído com um grupamento funcional álcool, aldol, tá? Então, é um aldol que se formou. Antes eu tinha só o aldeído, né? Agora eu tenho um aldeído com o grupamento OH. Percebam que a gente está falando de aldeídos porque aldeídos são mais reativos que cetonas. Vamos voltar lá no nosso vídeo de aldeídos e cetonas e observar que o carbono do aldeído ele é mais eletrofílico. Tá? Então ele vai permitir maior estabilização, eu consigo abstrair com maior facilidade esse hidrogênio, tá? Tudo isso justificado, mas a gente pode ter com certeza situações com cetonas. Então as cetonas são menos reativas, não quer dizer que isso não aconteça. Mas para nomear, a gente nomeia como produtos aldol, porque a gente tem aí uma forma genérica de falar que aldeído sempre, né, que não é sempre, mas na maioria dos casos, vai reagir através desses mecanismos. E qual é esse mecanismo de adição aldólica, tá? Então, para a gente falar em adição aldólica, a gente vai observar primeiro a abstração do hidrogênio alfa. Então, vem uma base, tira esse hidrogênio alfa na forma de próton. Esta ligação, que era carbono-hidrogênio alfa, agora vai formar carbono-carbono e vai fazer com que essa ligação π fique com todos os elétrons sobre o oxigênio, formando então o nosso enolato. Tudo bem até aí? O nosso enolato formado, a gente vai repeti-lo aqui para mostrar que a gente tem essa, de novo, né? A gente tem as estruturas aqui, os contribuintes de ressonância, que não vão ficar explícitos, mas é só voltar um pouquinho aí nas nossas aulas, vocês vão conseguir ver. A gente volta com esse par de elétrons, e quando este par de elétrons aqui volta para este carbono, percebam que eu já estou mostrando direto que ele não vai voltar como carga negativa, ele vai voltar querendo fazer um ataque, tá? Então, se é uma carga negativa, né, um par de elétrons, ele vai querer atacar alguém que tenha uma deficiência de elétrons. Quem é o meu sítio eletrofílico? E se você olhar de novo para esta molécula, meu sítio eletrofílico é o carbono. Então, quando este par de elétrons passar aqui para este carbono no contribuinte, né, na verdade, no retorno dessa carga negativa, eu vou, ao invés de concentrar a carga negativa, fazer um ataque ao carbono da carbonila, como a gente já viu, né, como ocorria a adição à carbonila. Tá? É o mesmo mecanismo de adição à carbonila. Qualquer coisa, volta lá nos aldeídos e cetonas que está bem explicadinho. O que vai acontecer aqui? Olha só, se a gente formou essa nova ligação carbono-carbono, essa nova ligação aqui foi formada, e agora eu tenho essa estrutura aqui que juntou dois aldeídos. Mas percebam, não é só juntar dois aldeídos, é fazer com que um deles seja desprotonado e o outro tenha sofrido um ataque nucleofílico à carbonila, tá? Então, como fez esse ataque à carbonila, eu tenho agora essa estrutura negativa. Tudo bem? Ah, mas ela vai ficar negativa? Não, ela vai abstrair aqui o hidrogênio que ficou ligado à base para regenerar esta base, então, no final da reação e formar o que a gente tem de estrutura como aldeído e álcool, o nosso aldol, tá? Então, é o nosso mecanismo de adição aldólica. Mas a gente não para na adição aldólica. Então, esta adição aldólica pode continuar. Como que ela pode continuar? Ela pode formar um aldeído alfa-beta insaturado. O que é alfa-beta insaturado? Vamos lembrar lá do comecinho? A gente sempre tem as nomenclaturas. Olha lá, ó. Vamos voltar lá na nossa aula anterior. Alfa, beta, gama e por aí vai. Alfa, beta insaturado significa que eu tenho uma insaturação que envolve os carbonos alfa e beta, tá? Então isso quer dizer que se eu vou formar um aldeído alfa-beta insaturado, eu tenho que ter um aldeído e este aldeído no carbono alfa e beta tem uma insaturação, tudo bem? E é essa estrutura aqui genérica que a gente vai tentar formar. Ou seja, do mecanismo de adição aldólica que a gente tinha aqui, a gente vai passar por um processo agora que vai eliminar
este grupamento OH e vai formar uma molécula de água, tá? Então, esta eliminação do grupo da água, né? Do mecanismo total aqui. Eliminação da água e formação de um composto alfa-beta insaturado vai ficar denominado agora como condensação aldólica, que é uma continuação do mecanismo da adição aldólica, tá? Como é que vai funcionar esse mecanismo de condensação aldólica? Percebam, ó, aqui a gente tem o produto, né, o aldol, formado pela adição, tá? A gente continua tendo o meio básico, esse meio básico vai abstrair esse hidrogênio, que hidrogênio é este? O hidrogênio alfa, né? Então, olha lá, hidrogênio alfa continua tendo a sua reatividade, como a gente vem vendo até agora. Este hidrogênio alfa faz com que essa ligação, de novo, forme o meu enolato, olha lá o meu enolato, tá? Representado aqui, da mesma forma como a gente viu, só que agora, quando ele regressar aqui, ele não vai fazer necessariamente mais uma adição, uma ligação carbono-carbono. Até pode ser uma hipótese, mas a hipótese geral, que a gente tem aqui como facilitadora para explicar esse mecanismo e que mostra a estabilidade de tudo isso, é que o retorno do par de elétrons faz com que este par de elétrons aqui conjugue, venha para cá, e eu tenha então essa eliminação do OH, tá? Esta eliminação do OH faz com que eu então forneça a insaturação à minha molécula. Em que posições? Alfa, beta. Qual é o grupo funcional principal aqui? Aldeído. Então é o meu aldeído alfa, beta insaturado, que tem a primeira abstração aqui, formação de água, tá? E podem ocorrer várias trocas aí para que essa água exista. Tudo bem? Então, essa formação de um aldeído ou de um composto, vamos chamar assim de forma mais genérica, alfa-beta insaturado, é contemplado nesse mecanismo de condensação aldólica e nos mostra aí uma versatilidade bastante grande para que isso seja feito. Mas percebam, a gente trabalhou com um aldeído apenas que tinha hidrogênios alfa. Se vocês misturarem aldeídos e cetonas ou mais de um aldeído, a gente tem uma outra hipótese que é a adição mista. O que significa isso? Significa que, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho o acetaldeído, né, 2 carbonos, e propanal, 3 carbonos, tá? 2 compostos carbonilados, um aldeído e uma cetona. Ah, cetonas não reagem? Reagem, tem uma menor reatividade que o aldeído, mas reagem, tá? Se eu falar aqui para vocês quantos hidrogênios alfa eu tenho, basicamente são dois distintos, né? Um é aqui e o outro, hidrogênio alfa, eles são semelhantes que a molécula é simétrica, né? Então, tanto este quanto este têm a mesma reatividade. Observem, a primeira etapa é eu formar o enolato, tanto do acetaldeído quanto do propanal, tá? Então, eu formei aqui o enolato correspondente de cada um deles. Se eu formo este enolato, eu tenho agora as possibilidades, lembra, de formar uma ligação carbono com o carbono de alguma das carbonilas, tá? Então, essas possibilidades vão mostrar para a gente, primeiro, as duas adições que a gente já viu. Só entre os aldeídos, só entre as cetonas. Então, a autoadição, que é este enolato voltando, fazendo com que esta dupla ligação venha e ataque este carbono da carbonila, ou que aconteça o mesmo aqui com a acetona, tá? Agora, se vocês observarem, existe a possibilidade de eu misturar tudo isso, de eu fazer uma adição mista entre este enolato e esta carbonila, entre este enolato e esta carbonila, tá? Então percebam que o A e B e o B e o A são situações diferentes, porque depende, é o enolato que vai fazer o ataque à carbonila. Então a ordem vai sim afetar. Percebam, ó, eu tenho 4 possibilidades, tá? Isso nem sempre é vantajoso, tá? Quando eu quero, por exemplo, obter um produto específico. Então eu preciso controlar isso através de inúmeros fatores que a gente vai ver em outros momentos. Reatividade, acidez mesmo do hidrogênio alfa, estrutura do produto final, estabilidade então, né, estabilidade do produto no sentido cinético e termodinâmico, tá? Mas o importante de conhecer é, não existe uma forma de fechar uma reação. Quanto mais possibilidades de enolatos formados, maior a possibilidade de produtos que eu venha a ter no final. Beleza? Galera, qualquer coisa, mandem dúvidas.